Rio Claro do céu azul, dos trilhos que contribuíram com o desenvolvimento de sua trajetória, da eletricidade, do colorido das orquídeas, do espetáculo de balões, dos artistas que fizeram e fazem história aqui e pelo mundo. Parabéns, Rio Claro, pelos seus 196 anos. Orgulho de fazer parte desta história. São 196 anos da Cidade Azul e a TV Claré preparou um conteúdo especial sobre a sua história. E você que vive por aqui, sabe como tudo começou? Quais as principais influências para a sua criação? É o que retrata a nossa primeira reportagem. Rio Claro, linda terra de céu sempre azul. Quem te vê uma vez não te ouvida. Porém, muito além da poesia, a história desta terra é regada pelo suor de imigrantes, tropeiros, fazendeiros e escravos. E muito antes desses habitantes já conhecidos, o solo abençoado por São João Batista foi habitado pelos povos originários, mais especificamente pelos tupis-guaranis, garantindo aqui a miscigenação de um povo que se destacou pelo pioneirismo, seja na cultura, na política, na economia e nas ciências. Meu nome é Bernadette Aparecida Caprioli de Castro, sou antropóloga e professora aposentada do GCE, da Unesp aqui de Rio Claro. Rio Claro tem uma riqueza muito grande na sua formação, a começar pelo início, né, de uma população local ainda pré-colonial. Então eu chamaria diretamente de uma pré-história de Rio Claro, né, onde você tem vários sítios arqueológicos de uma importância bastante grande, sítio rupestre, lítico, cerâmico, de onde essas populações estavam ainda presentes aqui, né, e perambulavam por essa região de Rio Claro, Piracicaba, Analândia, né, é uma região bastante significativa. E esses sítios arqueológicos ainda estão aí, né, oferecendo estudos, pesquisas, pesquisadores estrangeiros inclusive, né, e nossos aqui também. E essa presença, né, marcada, por exemplo, pelo período cerâmico, você vai ter a presença tupi-guarani. Então Rio Claro não começa a partir da imigração apenas, né, ele tem uma passagem ainda com essas populações indígenas, né, que vão perambulando e dando formação e caminhando ao longo dessas áreas. Os registros são esses sítios presentes. Após a chegada dos portugueses, a região se tornou ponto de passagem de tropeiros, que seguiam em busca do ouro encontrado em Mato Grosso e Goiás. A partir daí, acontece o desenvolvimento trazido pela povoação do Oeste, com propriedades para a produção do açúcar e, na sequência, do café. A mão de obra escrava, ela foi bastante importante, gerou uma quantidade grande de riqueza para a região e para o município, através da qual essas fazendas de café floresceram, né? E aí você tem café, ferrovia e urbanização, né, da cidade. Rio Claro não teve uma ligação direta com a industrialização, mas principalmente café, ferrovia e urbanização. O setor de serviços que se desenvolve muito, né? Eram fazendeiros comerciantes, fazendeiros que investiam no mercado interno local. Então essa foi uma primeira ascensão da cidade, né, cuja riqueza era investida na própria cidade, né, em vários setores, desenvolvendo muito a área urbana do município e que inclusive eram residência de pessoas da elite cafeeira. Com uma elite engajada, a Cidade Azul teve participantes na política nacional, como o próprio senador Vergueiro, e uma forte atuação no processo da vinda de imigrantes europeus e também para a proclamação da República. Isso muda a relação de mão de obra, né, na estrutura da produção mesmo, de riqueza aqui. E a partir daí você tem uma grande preocupação, né, de se investir, tanto que o movimento republicano no Brasil, ele teve fortes participantes rioclarenses, né, nessa necessidade de se fechar, né,
um propósito do Partido Republicano para a proclamação da República. Além da importância política do município, outro ponto foi determinante para o destaque de Rio Claro no estado de São Paulo: o desenvolvimento de escolas como um instrumento importante para a unificação das massas. Daniela Cristina Lopes de Abreu, sou professora, pesquisadora. O período republicano ele vem com todo esse advento, apostando na educação. Mas antes dele a gente vê o quê? Muitas iniciativas dos imigrantes. Então a gente vê como os alemães se organizaram na cidade, construindo o cemitério, a igreja, as escolas, a sociedade italiana. Então a gente tem a escola italiana, tem a escola espanhola, a própria criação do gabinete de leitura, a criação da escola pensando para o pessoal que trabalhava na ferrovia. Então a gente vai ter o Círculo Operário, que atende já uma iniciativa de educação de jovens e adultos. E com a proclamação da República, a gente tem as grandes construções, né, vindas também de um projeto republicano, uma política, né, de um desenho do Ramos de Azevedo. Então a gente tem o grupo escolar, que é uma estrutura grande. Para acreditar na educação era preciso ver o prédio. Então eles começam a ter essa criação dos grandes grupos escolares, que a gente, em qualquer lugar que a gente anda na cidade do interior paulista, a gente vai encontrar. E essa criação das escolas, ela está estreitamente ligada às relações políticas. Então, Rio Claro, a proclamação da República em 89, nós vamos ver que em 1900 a gente já tem a criação do primeiro grupo escolar. Não à toa, né? A gente tem políticos influentes, o Partido Republicano estava organizado na cidade, por isso a gente consegue essa organização do primeiro grupo escolar. Você está acompanhando aqui pela TV Claré reportagens especiais sobre Rio Claro, que completa 196 anos. E você sabe quando foi rezada a primeira missa no povoado, antes mesmo da construção da capela, que hoje é a Igreja Matriz, que recebeu também o nome do padroeiro, São João Batista. Em 1823, foi rezada a primeira missa do povoado, próximo ao córrego da Servidão. Mas é em 1827, com a construção da capela, que hoje é a Igreja Matriz São João Batista, que Rio Claro passa a ser reconhecida pela Igreja e Estado. Por isso, esse é o marco zero da cidade. É a igreja mãe da nossa cidade, do nosso município. E é dela que parte toda a caminhada do povo de Deus e da Igreja Católica. Quando ela foi erigida, quando ela foi dada como matriz da cidade, a incumbência primeira era fazer fluir o cristianismo na nossa cidade. Há 191 anos atrás, esta cidade recebeu a igreja como um sinal, um marco do cristianismo. E aqui deu-se início à evangelização da nossa cidade, que foi criada alguns anos anteriores. A finalização da imponente igreja levou anos e contou com a colaboração de diversos artistas. Além disso, cada espaço e detalhe foi pensado para refletir a santidade de Deus. A paróquia ela tem uma característica
muito diferente de todas as outras paróquias, né? Porque ela é consagrada, né? Com os nossos 4 principais altares, e sem contar ainda que nós temos as tumbas dos nossos primeiros padres que evangelizaram a cidade de Rio Claro. Aqui, ao lado do presbitério, do altar da celebração da Santa Eucaristia, nós temos à nossa direita o altar dos nossos falecidos sacerdotes, monsenhores, cônegos, que realizaram o seu trabalho aqui. A paróquia leva o nome de São João Batista, que foi escolhido como padroeiro da cidade. E essa nomeação ocorre por causa de sua importância para a igreja e para o cristianismo, mas também por conta de pesquisas que datam a construção da capela, que ocorreu no mês de junho. São João Batista foi quem anunciou a vinda de Jesus e batizou o Salvador, e é lembrado como um sinônimo de esperança. São João Batista, ele é conhecido como o precursor. Por que o precursor? É aquele que prepara o curso da presença de Deus no nosso meio. Então ele vem antes preparar o povo para que a salvação seja de fato anunciada e concretizada por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A importância de João Batista para a nossa cidade é que jamais percamos a esperança de um mundo novo, que jamais percamos este olhar de que não está tudo terminado, tudo ruim. Tempos novos virão, tempos novos se fazem. João Batista é aquele que anuncia o tempo da esperança. E em mais de 190 anos de existência, a Igreja Matriz teve diversos párocos responsáveis por levar a palavra de Deus à população. Mas foi somente nesse ano que um rioclarense assumiu a paróquia. Primeiramente foi uma sensação de medo. O medo porque é a cidade, é a igreja principal da nossa cidade, né? É a matriz, é uma responsabilidade. Por aqui passaram cônegos, monsenhores e de repente um simples padre, né? E que é natural da cidade, e fui batizado nesta paróquia. É algo que não acontece em 100 mil sacerdotes, não 100 mil pessoas. Em 100 mil sacerdotes, né? E eu recebi esta graça. E é uma responsabilidade por conhecer a cidade, por conhecer o povo. Muitos paroquianos que frequentam aqui nasceram comigo, cresceram comigo, foram jovens comigo na comunidade, né? Conhecem a minha família. É uma responsabilidade. Responsabilidade de o anúncio do Evangelho, de pastorear em qualquer paróquia, em qualquer capela, das mais simples às mais belas. Nós, rioclarenses, nós filhos desta terra, como eu, filho desta terra, sou filho natural de Rio Claro, eu tenho sempre a esperança. Rio Claro, como uma cidade tão bela, tão rica, cheia de natureza, tão maravilhosa, de povo trabalhador, de povo que se anima a fazer esta cidade evoluir, jamais percamos a esperança. João Batista nos aponta o caminho.
destaque agora é para prédios históricos, que têm grande representatividade não somente para o município. Um deles, inclusive, recebeu a visita de Dom Pedro II em 1886. Ele, que tinha uma grande admiração pela cultura, e Rio Claro já se destacava neste sentido. Em meio ao movimento do dia a dia, a correria e o excesso de informação, são eles que se destacam. Imponentes, diferenciados e luxuosos. São os prédios históricos que nos fazem lembrar de nossa história. São registro real e atual de nosso passado e de nossas raízes. E apesar de todas as mudanças, reconhecer o que fomos nos ajuda a entender para onde vamos. Hélia Maria de Fátima Jimenez Machado. Eu sou mestre pela Unesp, na ocupação do espaço, com o trabalho, a tese, uma história prepeúna. Eu falaria que essa sociedade está muito voltada para o utilitário imediato, mas isso passa. Se você não registrar suas origens, você fica descartável. E não é isso que a gente pretende, né? A gente pretende que a geração que venha depois se valha dessa cultura e melhore e vá para frente. Mas o novo nasce do velho. Você não consegue começar criando. Então, agora a cultura é assim. Agora, não. O novo nasce do velho. Se você não pegar as raízes, você planta no vento. As raízes são fundamentais. Então, essa não valorização é uma coisa muito da sociedade de consumo, para você não pensar em nada e consumir. Então, eu preciso ter o sapato que é não sei o quê, porque isso é mais importante. Então, e o que vai levar a isso? Sociedade do descartável? Eu sempre falava para os alunos, o novo nasce do velho. Você tem que entender. Se você não entender, você não se desenvolve. E ao andarmos pelo centro da cidade, alguns resquícios do passado. O que sobraram foram as residências dos barões do café. Um ou outro prédio que resistem em meio a bancos, farmácias e estacionamentos. Onde é o Bradesco, que era a família Piccoli que morava ali, eles tinham um casarão maravilhoso ali. Eram os casarões do café, porque os fazendeiros de café, quando enriqueceram muito, eles faziam um casarão na cidade, um sobrado, uma casa bonita, né? E ficavam entre a cidade e a fazenda, né? Mas daí os filhos vinham estudar na cidade. Então eles tiveram esses casarões assim muito emblemáticos, né? As cidades que passaram por isso tem. É que é uma pena que depois o prédio, ponto é muito bom. Então se derruba para construir uma coisa grande, né? Hoje, em volta da praça, o que a gente tem? Bancos, farmácia, estacionamento. Não tem, acabou, né? Antigamente, em volta da praça era a igreja, porque era o poder da igreja. Isso sempre vai pelo poder. Quem determina a organização do espaço é o poder econômico. Outro exemplo de construção imponente que demarca toda essa riqueza é o Gabinete de Leitura. Construído em 1889, o prédio continua sendo símbolo da cultura e educação. Ele é um prédio muito bem construído, né? Denotando que tinha dinheiro, né? Para construir um prédio daqueles, né? Tinha muito dinheiro. E ele era um marco, né? Ele era uma construção muito imponente, né? Então Pedro visitou o Gabinete de Leitura e deixou o registro. Ele visitou porque ele tinha muito interesse na cultura. Então é muito próprio dele nessas visitas e no lugar onde
estava se desenvolvendo a cultura, né? Mas a importância econômica da cidade ficou ainda mais evidente e promissora com o desenvolvimento da linha férrea. Sem os trens, o prédio continua sendo referência, agora para outros meios de transporte. Quando veio a linha férrea, as cidades que tinham linha férrea se desenvolveram mais, porque ela tinha uma comunicação muito maior. Então os fazendeiros da região vinham para cá para despachar o café. Despachava o café pela ferrovia, que ia para o Porto de Santos, e esse café era exportado. Então aqui tinha que ter uma estrutura para receber esses fazendeiros quando vinham da redondeza para despachar o café. Isso conferiu uma importância à cidade. Tinha um bar chegadinho que não fechava. Imagina um bar ficar 24 horas. Por quê? Pelos horários do trem, né? Pela movimentação que os trens davam. Então, café e ferrovia em Rio Claro foi muito importante. A ferrovia foi determinante. Entre ecos do passado e o barulho do presente, é preciso não deixar morrer a história. A história local transmite essa sensação de pertencimento, e que não é só com as grandes cidades, todo mundo pertence a algum lugar. Então você sabendo o seu lugar, você valoriza a sua identidade, que é muito importante, né? Para as pessoas saberem o que fazer, se posicionar na vida. E você já ouviu falar em Quinta Avenida? Uma luxuosa rua e um dos lugares mais incríveis de Nova York. E por que estou falando isso? É porque foi de lá que veio a inspiração para que Rio Claro também tivesse identificação nas ruas por números. Isso em 1885. É o que destaca a nossa próxima reportagem. São João do Rio Claro apresenta aspecto muito agradável, situada como está, numa depressão arredondada. A localidade é bem construída e as casas são mais juntas umas das outras que em Campinas. Esse relato de 1860 descreve muito bem como era Rio Claro no passado. Apenas 8 quarteirões, 2.500 habitantes, pouco mais de 100 lampiões para iluminar as ruas e grandes prédios. Mais de 150 anos depois, uma coisa permanece: a dinâmica de suas vias. À distância, tudo fica ainda mais claro. A cidade parece um tabuleiro de xadrez, tão bem pensado que, segundo documentos, o tamanho das quadras é idêntico. 40 braçadas de lado e 60 palmos de ruas. O tabuleiro de xadrez inicial foi instituído por Antônio Paes de Barros, barão de Piracicaba, e também por Nicolau Vergueiro. Esse modelo inicialmente foi feito na cidade de Piracicaba, na época que se chamava Constituição, e depois em Limeira, e depois foi instituído aqui em Rio Claro também. Eles instituíram as ruas com linhas retas, para não se ter becos como acontecia na cidade de Itu, que tinha como alguns becos, as ruas não eram bem formuladas. Então, eles instituíram as ruas em formatos de ângulos retos para facilitar o trânsito, para facilitar a localização. Naquela época, os moradores ainda se localizavam pelas ruas que eram nomeadas, mas foi em 1885 que a Câmara aprovou a mudança no sistema de identificação, passando para números.
Com isso, a Rua da Matriz passou a se chamar Avenida 3. A Rua das Flores se tornou a Avenida 2 e a Rua do Meio a Avenida 1. A princípio, as ruas aqui, elas eram com nomes, de acordo com o uso das pessoas. Como, por exemplo, a Rua da Matriz, a Rua da Igreja, a Rua do Hospital, a Rua Direita. E só mais para frente, por volta de 1885, porque a cidade o povoado começou a crescer, e eles acharam que estava dando muita confusão dar nomes a todas as ruas. Então aí a Câmara Municipal instituiu que todas as ruas da cidade fossem por números, tendo como modelo algumas cidades dos Estados Unidos da América, como Nova York, e aí todas as ruas começaram a ser formadas por números. Em crescimento, a Cidade Azul passou dos 8 quarteirões para 2.300 quadras até 1993. No mesmo sentido, o crescimento chegou para o transporte. Dos 4 automóveis de 1918, hoje são mais 200 mil veículos circulando pelo município. E é nesse sentido que tradição e modernidade se chocam. Eu acho que à medida que a cidade foi aumentando, começou a ficar um pouco mais complicada essa questão numérica, né? Para nós que andamos mais no centro, essa numeração, ela hoje é fácil de você, Rua 1 com a Avenida 2 e 4, então você consegue se localizar. Mas à medida que você vai se afastando do centro da cidade para os bairros, aí você encontra um pouco de dificuldade, né? Até o aplicativo te deixa um pouco perdida em alguns momentos. Rio Claro está completando 196 anos e a TV Claré preparou essa série de reportagens que você está acompanhando. Vamos falar agora do Jardim Público. Diariamente, o local recebe centenas de pessoas que passam por ali, mas na correria do dia a dia, muitas vezes, nem percebem os monumentos de figuras importantes para o município. Historicamente, o espaço tem uma grande relevância para a cidade. Algumas características por aqui ainda são mantidas do passado. Em desenho de uma planta de 1893, é possível verificar o planejamento de ruas de Rio Claro dispostas como um tabuleiro de xadrez e também o espaço que hoje é conhecido como Jardim Público ou como Praça dos Bancos. Na atualidade, é usado como um local de passagem, mas antigamente era dividido por duas praças, denominadas como 15 de Novembro e a outra como Praça Otoniel Marques Teixeira, um cidadão rioclarense que serviu como voluntário e morreu em combate na causa constitucionalista. O local também era conhecido como Largo do Teatro. Após transformações ao longo do tempo, a área chegou a ser fechada, com decisão da Câmara de Vereadores em 1899. O portão, ainda preservado, foi transferido para a Santa Casa. Mônica Frange Ferreira, arquiteta, superintendente do Arquivo Público Histórico do município de Rio Claro. Se a gente for ver a história da cidade, nós podemos identificar alguns momentos importantes. O primeiro é quando a cidade surgiu, às margens do Córrego da Servidão. O segundo é hoje na nossa Praça da Liberdade, que é a questão da cidade como vila, né, onde ela ganha autonomia administrativa. Mas a pujança da cidade mesmo, ela vem com a instalação da ferrovia, que é hoje o espaço que a gente conhece como área central, e o jardim entra nesse contexto, né? Então, foram duas quadras que foram desde o início já definidas que iam ser um espaço público, então um espaço aberto. A princípio, como nós tínhamos o Teatro Fênix, aqui na esquina da Avenida 1 com a Rua 3, então essa primeira praça foi chamada Largo do Teatro, né? E a praça ao lado que configurou esse espaço que a gente conhece hoje como Jardim Público. Tem o nascimento da cidade, a autonomia administrativa e a pujança que acontece a partir da instalação da ferrovia. Então a gente tem uma série de melhorias no espaço urbano, como a implantação das redes de água,
de iluminação elétrica, o calçamento da cidade, uma série de equipamentos que são instalados em volta desse espaço que a gente hoje conhece ainda como centro da cidade, como o teatro, os clubes de serviço, mais tarde os cinemas. Então o jardim está nesse contexto e ainda hoje ele permanece nesse espaço. Hoje, na correria do dia a dia, da vida acelerada ou distraída, algumas figuras aqui eternizadas passam despercebidas, mas não esquecidas pela história de Rio Claro. Muitas das esculturas que estão por aqui foram assinadas por Vilmo Rosada, um grande artista rioclarense que contribuiu com a história. Uma delas, o busto de Carlos de Carvalho, de 1961, importante contabilista rioclarense e precursor das letras contábeis brasileiras. Outra imponente é a estátua de Arthur Bilac, de 1964, instalada em homenagem ao educador, escritor e poeta. O busto de Alfredo Elis, de 1954, em homenagem ao médico, político e pioneiro abolicionista. Entre os equipamentos está também o Anjo da Concórdia, obra esculpida na Itália e que foi oferecida pela comunidade italiana local em comemoração ao centenário da cidade. Já bem mais antigo, o chamado Chafariz do Índio, obra construída entre 1900 e 1902. Outra referência é a estátua de Diana, inserida após demolição da Gruta do Leão, em 1961. E é interessante porque a gente sabe desses aspectos da história quando a gente consulta documentos. E o arquivo é um espaço que a gente tem esses documentos. Por exemplo, nas atas da Câmara Municipal, que estão salvaguardadas no arquivo, a gente consegue ver todo o processo de reforma do jardim, a contratação da empresa de Eberger e Companhia, que foi uma empresa que fez vários projetos de ajardinamento no estado de São Paulo, Rio Claro é um deles, um projeto de destaque, né? Então a gente consegue comprovar essas falas por meio de documento. Então a gente ainda tem hoje no espaço urbano a configuração inicial, que são as duas quadras. O que nós temos também são alguns elementos que foram colocados para essa época comemorativa ao centenário, como alguns bustos, o coreto, então o próprio ajardinamento, os espaços de canteiro definidos. Então isso a gente ainda tem no espaço urbano hoje. A preservação da história é importante para a cultura de um local. Porém, cada época precisa ser valorizada, porque o presente, um dia, também estará nas escrituras e memórias de um povo. O que a gente sabe é entender que essas coisas têm um momento histórico que elas foram datadas. Então, o que se referenciava como figura importante naquela época eram os políticos e pessoas de destaque na cidade, né? Hoje a gente tem que fazer do jardim que as pessoas importantes são as pessoas que usam o jardim, né? Que é a comunidade, a população. Então, o jardim sempre vai ter essa história, né? Então, registrada de alguma maneira, ou num busto, ou num documento, ou numa entrevista, né? Então, a gente precisa fazer do jardim, como ele é um espaço efetivamente público, de caráter público mesmo. Esse foi o programa especial da TV Claré em homenagem aos 196 anos de Rio Claro. Todas as reportagens também ficam disponíveis em nosso portal na internet. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.